Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a este videocast que eu estou começando hoje e que se chama Dalal e Companhia. É para você que gosta de dança, é para você que gosta de arte, é para você para acompanhar os bastidores e tudo o que acontece e aconteceu nas artes e na dança em especial. Não é só para quem gosta de balé, não é só para quem... é para todo aquele cidadão que sabe a importância da arte na nossa vida. Ao longo dos episódios, vou estar acompanhada por jornalistas e comunicadores que vão transformar esse programa muito interessante para você, seja você de dança ou não. Então venham todos assistir comigo e com meus convidados todas as histórias vividas por mim nas aventuras da construção do balé no Brasil. Bailarina, professora, coreógrafa e produtora, Dalal Ascar assumiu múltiplos papéis neste campo e fertilizou. Ao longo de uma bem-sucedida trajetória, reuniu uma legião de parceiros, amigos, discípulos e infinitos admiradores. Ana, obrigada por aceitar o convite de bater esse papo com a gente. É uma honra para nós recebê-la aqui, né, Dalal? É uma honra, é um prazer, é um revival, como se diz, dos belos tempos da dança, onde Ana brilhava no Teatro Municipal. Ana Botafogo. Ana dispensa maiores apresentações. É a bailarina número 1 no imaginário de todos os brasileiros. No Brasil, dançou em mais de 100 cidades, em 23 estados e excursões com espetáculos próprios. Primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Ana deu corpo a inúmeros papéis da dança clássica. Foi fada açucarada na montagem do Quebra-Nozes e esteve presente em outras produções e, junto comigo, realizou Floresta Amazônica. Dançou com importantes companhias internacionais como o Sadler's Wells Royal Ballet de Londres, Ballet Nacional de Cuba e muitas outras. Ninguém melhor do que Ana para estar aqui neste início de setembro, quando é celebrado o Dia da Bailarina. Muito obrigada. Eu estou super feliz de estar aqui nesse primeiro e, enfim, acho que podemos conversar e lembrar de muitos encontros, artísticos ou não. Então, é exatamente dessa relação profissional e afetiva de tão longa data que eu queria que vocês começassem a contar pra gente. Como ela começou? Bom, na realidade, eu vou até falar como começou e Dalal vai concluindo. Foi um primeiro convite de Dalal Ascar, primeiro para eu fazer uma audição para dançar o balé dela Com Amor, com Fernando Burrones. Então, era um primeiro momento, eu já adulta, já bailarina, entre aspas, mas era o meu iniciozinho de bailarina e eu acho que Dalal foi muito responsável por me tornar essa profissional. E aí foi o primeiro balé que eu fui aceita pelo Fernando Burrones e pela coreógrafa, que era a Dalal Ascar. E esse foi meu primeiro encontro com ela, que marcou depois uma série de balés criados especialmente para mim, de temporadas, até que depois nos encontramos no Teatro Municipal também, e aonde eu participei das grandes temporadas do teatro, sempre sob a direção de Dalal Ascar. Mas a gente vai, não sei se ao longo a gente vai contar de tantas coreografias que Dalal criou para mim, ainda jovenzinha, e depois ao longo de toda a minha carreira. Então, como se deu, por exemplo, né, a sua volta e o início, porque você dançou fora um tempo, não é? Como se deu a carreira no Brasil e como foi a participação da Dalal nisso? Na realidade, eu comecei a minha vida profissional no balé de Marseille, do Roland Petit, e quando eu voltei para o Brasil, eu fui dançar com o Teatro Guaíra, porque o Teatro Municipal estava fechado para obras, dentro de tantas obras que o Teatro Municipal teve, e eu tive então a oportunidade de fazer minha primeira protagonista no Teatro Guaíra, que foi o Balé Gisele. Dalal soube sobre essa jovem menina que estava participando de uma companhia que também era muito jovem,
que era o Balé Guaíra, e eu dancei aqui no Rio de Janeiro. E assim eu acho que foi o primeiro contato para que eu viesse fazer aqui audição nas salas aqui do Balé Dalal Ascar e saber se eu estaria apta ou não para dançar com Fernando Burroni. E depois daí, eu ainda bailarina do Guaíra, Dalal me convidava como convidada especial e ela criou Romeu e Julieta Pop na praia de Botafogo para 30 mil pessoas. Depois ela criou Cinderela e Sonho de uma Noite de Carnaval. Eram espetáculos particulares que a gente começou a popularizar a dança. Aí eu vi a importância, e ela foi uma inspiração, a importância da gente popularizar o balé clássico. E isso foi um mote ao longo de toda a minha carreira. Então eu acho que eu diria que esse foi logo o começo das criações, e aí eu tive a oportunidade de dançar o meu primeiro Quebra-Nozes já no Teatro Municipal com o Fernando Burrones. Aí se instalava uma grande parceria com o Fernando Burrones. Ele foi um partner muito constante ao longo, talvez, de uns 10 anos da minha carreira, e porque ele estava sempre aqui no Brasil dançando, e algumas vezes eu dancei também em convites internacionais com ele. Tudo isso foi com o batismo de Dalal Ascar. Preciso contar que, inclusive, o meu Quebra-Nozes, eu me preparei aqui, com Dalal, com seus professores, e depois Dalal me mandou para Nova York para estar com Fernando Burrones, ensaiando com ele Rainha das Neves e a Fada Açucarada, para que quando nós chegássemos aqui já estivéssemos aptos e ensaiados para dançar a temporada que era a Associação de Balé do Rio de Janeiro no Teatro Municipal. Inclusive, eu acho que você tem um presente, uma surpresa, alguma coisa assim? Menino, tenho. Hoje eu trouxe uma surpresa, não é desse momento, mas acho que Dalal vai gostar. Veja essa foto e o que te lembra? Nossa! Olha só! Gente, todo mundo está nessa foto. Menos eu, mas eu estou em outra foto, mas eu trouxe porque eu achei que era uma foto icônica. Gente, essa foto tem nada mais, nada menos do que Fernando Burrones, Yoko Morishita, a grande Margot Fonteyn, Uda Bittencourt, Graham Barth e você, Dalal. Olha que lindo. Isso fantástico. foi quando a companhia Cisne Negro, companhia de dança, dançou a temporada em Nova York e vocês foram assistir. Você e Margot Fonteyn foram nos assistir. Verdade. É verdade. É por isso que eu estou te lembrando. Agora, é muito interessante porque a Ana sempre foi uma bailarina especial. Especial de cabeça, de essa coisa de popularizar, por exemplo. Nem toda bailarina naquela época, o teatro era uma coisa que só a elite cultural poderia ir para o teatro, assistir às óperas e os balés. E era natural que todo mundo seguisse essa ideia. O Teatro Municipal era o máximo, era o templo, aliás, continua sendo o templo da cultura, das artes cênicas do Brasil. Mas a ideia de trazer dança para o ser humano, o povo, sensibilidade tão grande quanto os outros. A dança, as artes todas sensibilizam. Eu vejo os gregos com as grandes tragédias gregas para o povo, que duram até hoje, são importantes. E a Ana tinha essa sensibilidade de captar essa importância e se entregar totalmente, não só para os balés que a gente apresentava para a elite, em grandes soirées que seguiam-se depois com jantares, para que os bailarinos fossem conhecidos pela elite da sociedade carioca, mas em seguida muitos espetáculos do povo, e a gente aumentou muito o número dos espetáculos que costumavam acontecer no teatro. Exatamente. Nessa época, logo que eu entrei para o Teatro Municipal, sob a direção da Dalal, a gente fazia isso, grandes espetáculos, grandes temporadas, com muitos espetáculos, e Dalal fazia, às vezes, esses jantares maravilhosos que se seguiam pós as estreias, pós os espetáculos, mas ela nunca deixou de fazer também espetáculos populares. Às vezes, esse mesmo espetáculo, a gente fazia 10 ou 10 e meia da manhã, para que as pessoas viessem para o teatro com preço simbólico, porque ela também sempre achou que era importante se pagar, mesmo que fosse simbólico, para que o povo soubesse valorizar o artista. E isso era maravilhoso. E a gente tinha filas e filas que davam volta no Teatro Municipal e a gente via como as pessoas gostavam de ver o balé ao vivo
com música ao vivo, porque era com orquestra do Teatro Municipal, e tivemos grandes temporadas. Eu acho que assim também a gente foi criando esse público e fomos divulgando cada vez mais o balé clássico, que era a nossa paixão. Quando vocês também não faziam espetáculo a céu aberto, ao ar livre, como Romeu e Julieta na Praia de Botafogo, não é isso? É, isso Dalau pode contar melhor. Foi porque uma aventura maravilhoso. que antecedeu o Teatro Municipal e que realmente o público, pela primeira vez, conheceu a Ana Botafogo. Todos sentados na areia, com arquibancadas com autoridades. Foi uma coisa antológica. Foi. E Dalau, desde esse momento, ela já colocava o balé clássico junto ou com uma música pop, como foi também esse momento, com outros estilos de dança, como o jazz, como o sapateado, para que todos pudessem estar contemplados e o público também fosse entendendo um pouco de todos os estilos de dança e gostando. Um gostava mais daqui, o outro gostava mais dali, e assim eu acho que foi se dando essa popularização. E o Romeu e Julieta foi um primeiro start, um marco disso. Antes do teatro. E marcou uma época e nós começamos a aumentar público para o balé. E os artistas começaram a ser conhecidos. Aí já tinha torcida. Ana Botafogo é Botafogo, eu sou Flamengo. Mas a Botafogo ganhou nesse caso. A gente sabe, não é fácil a vida de bailarina. Mas o que é mesmo essa vida, hein? O que precisa para ser uma grande bailarina? Olha, eu diria que para ser uma bailarina precisa aquilo que a gente sempre diz: disciplina, foco, precisa querer muito, porque não basta só o talento. Tem que ter talento, mas tem que ter muito e muito e muito trabalho e muita disciplina, nunca deixar de fazer as aulas. Eu talvez tenha tido essa carreira longa porque sempre fui muito disciplinada com as minhas aulas, então eu pude me manter em forma, apesar do tempo ir passando. Agora, é muito importante que não seja só técnica, não seja só a parte atlética do bailarino. Bailarino e a dança, o balé, é arte. Então a gente precisa conjugar toda a parte atlética do bailarino com a interpretação. Aí sim você pode fazer a diferença entre ser uma bailarina de só técnica e uma bailarina que pode interpretar. Quando a gente fala de dança em geral, a gente precisa interpretar. O público não vai lá só ver exercícios. Por isso que eu digo que às vezes uma bailarina sozinha no palco, sem uma equipe, não acontece o espetáculo, não acontece a magia. A dança também é feita de equipe, porque a gente precisa ter a bailarina, o professor, o partner, a coreógrafa, o iluminador, quem abre a cortina. Só aí vai acontecer a magia do palco. E a bailarina precisa ter consciência disso, não só da sua responsabilidade, mas da sua posição em transmitir emoções e transmitir toda uma história para o público que vai vê-la. Então, nessa equação da Lau, o que pesa mais? Preparo técnico, interpretação, simpatia, oportunidade? Uma série de coisas conjuntas. Para começar, a bailarina, quando vai estudar e quando desenvolve um potencial, tem que primeiro uma força de vontade muito grande. Se ela tem muitas facilidades, isso fica mais difícil, porque tudo sai e ela fica satisfeita. E não é nesse caminho. O caminho para se tornar realmente uma grande artista, uma grande bailarina, primeiro tem que ter um dom interno, que não somos nós que damos. Depois os professores ensinam com uma base boa. E depois é preciso tenacidade, disciplina e escolher o caminho mais difícil, não o caminho mais fácil. Tem que correr atrás das coisas que ela não consegue fazer, das coisas que ela não gosta, de tudo que é difícil. O fácil vem, mas o difícil é importante. Além do mais, tem que ter humildade. Não ficar se comparando nem nada, ficar olhando para si. E tem um pouco de coisas que está faltando hoje em dia, é informação cultural, da história. Como é que a dança se transformou numa arte teatral da maior importância. São milhares, milhões, bilhões de espectadores no mundo inteiro.
Só de estudantes de dança você não tem nem calcula quantos são. Mas poucos atingem o estrelato e poucos ficam conhecidos do mundo inteiro ou mesmo do seu país ou do seu público. Porque esses atributos são importantes. Uma vez que você cuida do corpo e você não pode deixar de fazer a aula, mas eu fiz aula ontem, hoje eu não vou fazer. Você volta 2 dias para trás na sua técnica. Porque o seu instrumento é seu físico, é o seu corpo. Não pode sair de noite de madrugada bebendo, não pode dormir pouco, não pode na véspera de dançar ir para a festa. É um sacrifício, mas também uma recompensa muito grande quando você sente que de você transmitiu e tocou a alma ou o pensamento ou a emoção daquele público que está te assistindo. Vale tudo. Vale tudo. Vale todos os sacrifícios de antes, os suores, as dores, as angústias de entrar no palco. E claro que também é muito importante a gente ter esse controle emocional para entrar no palco, ou mesmo para viver numa companhia de dança, onde você convive com muitos bailarinos. Isso também é muito importante. Muito importante. Essa convivência, mais importante de tudo que eu vejo, pelo tempo que eu vejo as coisas, porque Ana, que começou comigo, outro dia eu tive a visita de Marcelo Gomes, que também tem que ter interiormente, na sua personalidade, na sua vontade, você tem que ter muita força de vontade e disciplina e muita humildade, que não é o caso, que não são os aplausos que fazem de você. Você tem que ficar sempre consciente de que você pode atingir o melhor e você tem que estar sempre em busca do melhor. Isso é arte. O resto é execução técnica, igualzinho às Olimpíadas, a ginástica artística faz coisas técnicas mais do que os bailarinos. Então, não é só impressionar pelos saltos e pelos rodopios e pelas coisas que fazem, mas sim deixar o público sair do teatro pensando alguma coisa ou emocionada. Isso é arte. E como é a relação do bailarino com o coreógrafo? Bom, eu vou falar e depois a coreógrafa fala. Eu acho que o bailarino é instrumento na mão do coreógrafo. Então, hoje em dia, claro que tem muitas coreografias mais contemporâneas que eles pedem muito o auxílio e criação do próprio bailarino, mas é muito importante a gente saber que somos instrumento e que muitas vezes é o que o coreógrafo quer e não exatamente o que a gente acha que pode fazer melhor. Porque o coreógrafo já tem uma noção do todo, do que ele quer contar, ou com aquela coreografia, ou com aquela emoção, ou com aquele sentimento. Então a gente precisa primeiro se entregar e depois que a coreografia está pronta, aí sim ir burilando essa interpretação junto com o coreógrafo e com o diretor de cena, mas a gente precisa ir achando. Mas na realidade, quem comanda tudo é o coreógrafo, porque é a sua criação que conta e o bailarino é apenas instrumento. É isso, não? É verdade. A gente vê muita coisa, por exemplo, por que os grandes clássicos são chamados de clássicos, assim como o teatro grego é clássico, Molière é clássico, Shakespeare é clássico, porque pega gerações e gerações, passam-se assim 100 anos, 200, 300 anos, continuam emocionando e agradando o público. Então, é muito importante que o coreógrafo tenha alguma coisa, inspiração. Não é só uma junção de passos. E é preciso ter um conhecimento musical, é preciso ter um conhecimento literário. Todas as grandes obras clássicas tiveram libretos, tiveram alguém orientando o coreógrafo. Não basta juntar passos para fazer isso, se chama enchaînement. São passos juntos na música, muito bonitinhos, mas que desaparecem. Não, uma coreografia é pensar no todo. Entra teatro, entra a música, entra o vestuário e entra a interpretação. Entra a forma de executar os passos. O mesmo passo, que não são muitos os passos, são limitados, mas eles mudam de estilo, eles mudam de aparência e eles passam mensagens diferentes, dependendo como é que você combina, na hora certa, na música certa, a mensagem que você quer passar ou a emoção que você quer transmitir para o público. Então, a tarefa não é qualquer um que é coreógrafo, tem que ter inspiração e tem que ter
tem que ter assim, muito interiorização e procurar ter mais informação cultural, como é que as grandes obras duram até hoje, como é que Shakespeare é venerado no mundo inteiro, como é que Lago dos Cisnes, como é que Gisele continua sendo dançado na China, na Índia, em todos os lugares do mundo. Que qualidade de elementos, a junção desses elementos todos, da dança, do intérprete, da música, do coreógrafo, é um todo. O coreógrafo sozinho não faz nada. Claro que o coreógrafo também, ele entende o bailarino, ou a bailarina, e cada um é individual. Então, muitas vezes o coreógrafo vai coreografar para esse determinado bailarino, que para o outro já vai ser diferente, porque precisa tirar o melhor que esse bailarino tenha a oferecer. E claro, eu gostei que a Dalal falou sobre a musicalidade, que é fundamental. E trabalhar com coreógrafos que sabem utilizar bem a música para o bailarino é muito bom, é inspirador e é um facilitador para que a gente possa depois dançar. A música é fundamental. A gente sabe que é uma carreira muitas vezes curta. Muitas não. Muitas vezes com questões importantes, né? Uma preocupação física, ela falou, né? Atleta de alta performance, né? Como lidar com frustrações, sejam elas de natureza física ou não? Olha, isso eu acho que o bailarino, desde o começo, né, sobretudo quando somos adolescentes, a gente lida com algumas frustrações quando ainda não se consegue fazer um passo, quando ainda não tem a técnica perfeita. E o bailarino vai moldando o seu físico ao longo do seu aprendizado e depois ao longo da carreira, porque esse físico está em constante mutação, em constante fortalecimento ou alongamento. Eu posso dizer isso, que fui mudando muito ao longo da minha carreira toda. Agora, as frustrações, eu diria, claro que o bailarino fica frustrado se ele não é escolhido para um determinado balé ou chega um coreógrafo de fora numa companhia, todo mundo quer dançar esse balé novo. Então, isso pode ser uma frustração, mas a gente precisa entender, e eu depois na maturidade sempre entendi, que muitas vezes você não é adequada para aquele balé. Por exemplo, eu não fui escolhida para fazer a Gabriela, porque eu não tinha até o physique de rôle da Gabriela Cravo e Canela, que foi feito no Teatro Municipal. Mas outras coisas, outros balés ou outros personagens foram mais adequados para mim. Então, pode ser uma frustração no momento, mas que a gente vai sabendo contornar. E eu acho que para mim as maiores frustrações foram os momentos que eu estive machucada. E posso dizer que foi uma bailarina que até me machuquei pouco seriamente. Mas claro, tive torções de pé e, por exemplo, não pude participar da estreia de Floresta Amazônica no Teatro Municipal, quando eu já era a primeira bailarina, porque estava tratando de algum machucado no pé e tive que ficar de fora. Isso é uma grande frustração para o bailarino que quer estar em cena o tempo todo. Bom, a gente já viu, né, com a conversa entre essas duas, que ser bailarina, optar por esse caminho, é uma escolha complexa. Mas eu queria saber mais agora sobre o cenário da dança no Brasil. Como ele era, o quanto ele evoluiu, como a gente está hoje. Bom, eu acho que assim, como ele era, claro que eu sou de uma geração que eu já peguei uma história da dança, mas eu acho que nesse reinado da Dalal Ascarri que eu participei, né? Eu já participei de um momento também já de década de 80, finalzinho de 70, 80. A partir daí, eu acho que houve uma grande mudança, sobretudo começou aqui, né? Uma grande mudança no Rio de Janeiro, com o Teatro Municipal sendo esse propulsor de ideias e de grandes produções, numa época que não tinha internet. Então, as nossas grandes produções tiveram uma abrangência muito grande por todo o Brasil, e acho que foi a partir daí que eu também comecei a ficar conhecida, estando nas grandes produções que foram feitas por Dalal Ascar. Então,
Eu acho que eu participei muito de uma época que a dança foi crescendo, foi sendo estimulada muito. Então, eu me beneficiei desse momento muito propulsor, se a gente pode dizer assim. E acho que a dança depois toda foi se transformando. Essa é a realidade. Hoje em dia eu posso falar de 40 anos ou de 40 anos desde que eu conheci Dalal. Então eu participei fisicamente e participei junto com ela de uma grande parte, e hoje ela ainda continua com jovens bailarinos criando e fazendo essa modificação da dança no Rio de Janeiro, e que sempre tem repercussão nacional. E claro que a gente teve alguns encontros, como ela coreografar para mim um chorinho brasileiro, que fez muito sucesso. Primeiro foi para o Festival Nacional de Cuba, o Festival Internacional de Cuba, e depois que eu fiz essa primeira vez, eu voltei algumas outras vezes à Havana e sempre eu tinha que dançar esse chorinho, que fez muito sucesso. E foi uma maneira de usar a música brasileira, era um chorinho de Bonfilho de Oliveira, e eu fazendo um sambinha na ponta dos pés. E depois, Dalal criou também um espetáculo lindo para o Teatro Municipal, com Arthur Moreira Lima ao piano, que também eram vários chorinhos, aí tinham padedês e trios e solos. E eu acho que tudo isso para mostrar que a dança clássica pode estar aliada também ao espírito brasileiro dos nossos ritmos, Bom, e eu acho que o exemplo maior é a Floresta Amazônica, com Vila Lobos e falando sobre esse importante tema para nós brasileiros. O que eu acho é o seguinte: quando eu vim para o Brasil, eu tinha um convite para ficar na Europa. Mas alguma coisa, deve ser assim, um espírito que baixou, que dizia: mas Dalal, na Europa todo mundo já tem tudo feito, tem séculos de coisas feitas. No Brasil não tem muita coisa para fazer. Aí eu fiz essa opção. Foi aí que eu trouxe professores, né, da Rússia, da Inglaterra, os grandes professores, porque primeiro dar uma base de informação, segundo fazer com que a dança atingisse um maior número de público, não somente o público que tinha acesso naturalmente, porque eram assinantes 2 temporadas do Teatro Municipal, mas só tinha o balé do Teatro Municipal. O Brasil é um país enorme e todos os jovens não tinham oportunidade ou teriam que ir para fora. E foi assim que eu comecei a fazer um trabalho, primeiro de popularizar, levar aquilo que eu levava para os grandes centros internacionais ou para o Teatro Municipal, levar também para o povo, seja na praça pública, seja em lonas, levamos muitos balés nas lonas. Na verdade, o Brasil não tinha a tradição, não tinha a compreensão da importância. E dança é uma coisa que se faz com gente jovem. E isso começou a atrair jovens e dar oportunidades. E começaram a pipocar escolas. Foi aí que eu trouxe o curso para os professores poderem ensinar de uma forma igual, que nós tivéssemos um estilo de dançar brasileiro natural, porque o povo é dançante, o povo é musical, mas com regras e codificações do balé clássico ao nível internacional de todas as grandes companhias. Isso deveria, professor, ensinar e mostrar, ensinar e mostrar. E foram anos assim. Viajei por todo o Brasil, levando o balé ou às vezes levando ensinamentos para outros lugares, cidades do interior. E a versatilidade e a riqueza do povo brasileiro é muito grande. E o Brasil começou a despontar no mundo da dança internacional. Hoje nós temos bailarinos brasileiros formados aqui em todas as companhias do mundo, principalmente na Alemanha, porque a Alemanha tem uma política que cada cidade tem uma companhia de música, de dança, de canto e de balé. Como o alemão é mais filósofo, é mais voltado para dança expressionista, moderna, ou contemporânea, e como é mais fácil e mais barato fazer dança contemporânea, eles têm, todas as companhias são mais ou menos contemporâneas, com exceção das grandes cidades. E a Márcia Aidê é um símbolo da Alemanha, porque foi ela que realmente trouxe o balé clássico com as obras clássicas todas,
e se tornou uma pessoa internacionalmente conhecida e trazendo a Alemanha para a dança, que a Alemanha era muito para a música, pouco para a dança. A dança era mais expressionista e era mais política. A Mesa Verde era um espetáculo político sobre a Primeira Grande Guerra. Era tudo voltado, era mais intelectualizado. E hoje a Alemanha tem, em todos os lugares tem brasileiros. Na França tem brasileiros, na Inglaterra tem brasileiros, na Austrália tem brasileiros e nos Estados Unidos tem bailarinos brasileiros formados aqui. E o crescimento da dança, desde que eu vim para o Brasil até os dias de hoje, é um negócio astronômico. Eu pedi, há uns anos atrás, eu pedi ao Ministério da Educação e do Ministério da Cultura para informar quantas escolas haviam no Brasil. Quantos alunos, era mais ou menos de dança, não de balé, de dança, sobre as formas de dança, 6 milhões de alunos estudando, que é um número muito grande, mas o Brasil também é um país muito grande. Então, isso mostra da importância. Nós estamos vivendo um século onde as artes retomaram a importância que têm, estão abrindo novos caminhos, usando muita tecnologia, usando muito efeitos visuais fantásticos, e trabalhando um pouco menos a interiorização e a capacitação interna do ser humano de transmitir a sua arte, os seus sentimentos e transformar aquilo teatralmente para passar para o público. Ainda temos que trabalhar nisso, porque o advento do celular faz com que o jovem de hoje não leia bastante, não procure ter cultura, porque tudo que ele precisa procurar não tem mais dicionário, ele pega o celular e procura. E nem sempre tudo desse tipo de informação é verdadeiro ou é útil, porque são superficiais, não são informações que pedem uma introspecção para você procurar dentro de você quais são as suas qualidades, quais são as suas emoções, qual é o seu talento verídico e transmitir isso para o público. Esse processo, no momento, está muito assim, parecido, que eu falei, da ginástica olímpica, tentando fazer coisas acrobáticas fantásticas, mas em detrimento das coisas emocionais, das coisas intelectuais, das coisas de alma, culturais e da alma para passar para o público. Mas, Débora... Só temos uma Ana Botafogo agora. Débora, você me perguntou o que era necessário para se fazer uma bailarina. Além de tudo aquilo que nós falamos, né, de técnica, emoção, a gente também tem uma parte importante que é o encontro na sua vida. A gente tem vários encontros. Então, eu tive a chance de ter um encontro com Dalal Ascar desde lá do começo e a minha vida toda até hoje sempre orientada. Ela me orientou quando eu era muito jovenzinha, mas nunca deixei de ouvi-la para todos os meus convites, se fossem nacionais ou internacionais. Então, ela sempre foi essa pessoa de inspiração, mas também de doação, porque ela sempre colocou os seus pupilos ou os seus bailarinos aonde seria melhor, sempre aconselhou, era essa palavra, sempre foi uma conselheira artística. Esta é Dalal Ascar e esse foi o meu encontro de vida com Dalal Ascar. E foi uma sorte eu ter te encontrado. E é uma sorte eu estar aqui ouvindo isso tudo e depois disso não vou perguntar mais nada. Foi muito bom. A gente fica por aqui. É isso, bailarinos e bailarinas desse Brasil, amantes da dança, não desanimem e se encantem, porque com histórias como as dessas duas, sabemos que de pirueta em pirueta a gente vai em frente. Hoje o Dalal e Companhia encerra aqui. Obrigada, Dalal, obrigada, Ana, por esse padedê. E você, aguarde o nosso próximo programa, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, curta as nossas redes, a gente se vê por aqui.